Olá, bem-vindos a mais uma edição de Meia Palavra Não Basta. Hoje voltamos a ter connosco a Filomena Girão, que não pôde estar na semana passada por afazeres profissionais. Bem-vindo, José Miguel, bem-vindo, Américo Batista. Vivemos desde o início do último final de semana uma saga com a exoneração, embora a seu pedido, não se sabe se foi a seu pedido, se lhe foi recomendado que a pedisse, do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. António Gandra de Almeida esteve durante 8 meses no cargo, em que sucedeu a Fernando Araújo. Médico e militar, ele foi destinatário em agosto de 2024 de um louvor pelo seu desempenho na delegação do Norte do INEM, que ele dirigiu. Trata-se de um louvor atribuído pelo Ministro da Defesa, Nuno Melo, sob proposta da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, enaltecendo, cito, a nobre conduta, integridade e profissionalismo. Acumulou o cargo de titular da delegação do Norte do INEM com funções de médico tarefeiro em Faro, Portimão, Gaia e Guarda. Gandra de Almeida obteve autorização do INEM para exercer clínica a título privado, mas está sob suspeita de se ter feito pagar por serviços prestados em hospitais públicos. Trata-se de um caso de utilização de sociedades privadas para faturar. Assinalo a analogia com o caso do antigo selecionador nacional de futebol Fernando Santos, a quem a Federação Portuguesa da Modalidade pagou através de uma empresa criada pelo técnico. O expediente destinou-se a reduzir o volume de impostos. Por outro lado, a Federação Portuguesa de Futebol tem-se recusado a permitir ao Jornal Expresso a consulta do dossiê sobre o assunto e o Supremo Tribunal Administrativo acaba de dar razão ao semanário. Este caso espelha como as instituições em geral são avessas ao escrutínio esse que é proporcionado aos jornalistas através do seu estatuto, a Lei 1/99. A APIN, Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, de cujo déficit de exploração aqui falámos em novembro, dirigida pelo Presidente da Câmara de Manuel de Poiares, João Henrique, está há 2 meses para me responder a questões sobre o déficit de exploração. Filomena, como é que uma das coisas que se tem discutido... Já agora conto-vos uma história que, antes de fazer a pergunta, que achei piada, logo na sexta-feira, quando o assunto foi debatido na SIC Notícias, que antecipou em relação ao Jornal da Noite, digamos, o essencial do assunto, um jornalista que eu conheço pessoalmente, Paulo Baldaia, fez um comentário que eu acho que tem piada, dizendo que, portanto, o facto de ter chegado à SIC, esta suspeita sobre o António Gandra de Almeida, que tinha uma de duas proveniências. Ou era alguém que, enfim, por razões agora do tempo que ele esteve no cargo de diretor executivo profissional de saúde, alguém que não gostava dele, ou alguém do governo que, sabendo que ele tinha este passado, lhe pôs estes patins para ele não incomodar muito mais para a frente. E a pergunta que tinha a fazer, Filomena, era essa: no tempo do anterior governo chegou-se a falar numa lista de 36 perguntas que os candidatos a membros do governo teriam de sujeitar. Eu mesmo assim, com 45 anos de jornalismo e quase 70 de idade, ainda me espanta como é que... Eu sei que acontece, mas como é que pessoas, enfim, que não têm uma folha de serviço assim tão limpa, como é que conseguem iludir quem os convida para estes cargos? Como é que isto acontece? Bom, antes de mais, boa noite. É bom estar aqui convosco outra vez e boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. Bom, eu não sei se essa ilusão não é para o próprio, não é? Eu não sei se o próprio não se ilude achando que... eu vou chamar-lhe de Chico Espertice, porque é isto que eu acho que é, não é? Eu não posso recebe a minha empresa e depois a minha empresa paga-me a mim. Quer dizer, todos percebemos a manobra que há aqui. Eu não sei se o próprio não se ilude, eu não sei se o próprio não está ele tão mal assessorado que não percebe o que faz. Quer dizer, é uma coisa tão grosseira que nos custa a perceber que alguém com este currículo se deixa envolver numa coisa desta maneira, não é? Mas francamente não sei o que é. Agora, é muito preocupante. Se nós detalharmos alguma da informação que foi veiculada, que é hoje conhecida e que ainda não foi desmentida, há alguns pormenores que eu acho que são muito preocupantes. Por exemplo,
os valores que estão em causa, só para Faro e Portimão, depois entretanto já soubemos que também terá operado em Gaia, E na também Guarda. terá conduzido ambulâncias para Abrantes, eventualmente na Guarda, portanto algumas dessas ele já veio desmentir, dizendo que não é no mesmo período, mas outras não, e portanto não será só de Faro e Portimão que falamos. Mas quando falamos de, à época, o diretor do INEM Norte e de uma prestação de serviços em Faro, Portimão, que fica à distância que nós sabemos, quer quilométrica, quer em termos de tempo que precisamos de gastar para percorrer, por mais rápida que seja o transporte que seja utilizado, é de facto bizarro quando percebemos, por exemplo, em 2021 eu nem discuto os valores que foram veiculados, porque na verdade ele só assume funções no INEM Norte no final do ano, novembro, creio eu. Mas em 2022, este senhor tem, eu não quero mentir-vos, só para ali, em 2022, ele tem qualquer coisa como 80 mil euros, à razão de 50 euros hora. Quer isto dizer que aos fins de semana, este senhor fez 1.600 horas. Ora, mesmo que ele não tenha tido férias e tenha estado todos os fins de semana em Faro e Portimão a trabalhar, isso implica que ele, por fim de semana, tenha realizado mais de 30 horas. Ou seja, mais de 15 horas por cada um dos dias. E, portanto, eu pergunto-me, primeiro, como é que se faz um contrato assim? Como é que o LS faz um contrato assim? Uma pessoa que se contrata para trabalhar este número de horas está em condições para poder exercer a sua atividade da melhor forma, para prestar os melhores cuidados de saúde, como é seu dever. E o próprio aceita exercer esta profissão, que é uma profissão de cuidado pelo outro, nestes termos. Sentir-se-á bem, com competência, nas condições ideais para exercer esta profissão. Portanto, só este assunto, para mim, já é muito perturbador. E digamos que isto é o que ele efetivamente recebeu, porque aquilo que era proposto no contrato era muito mais do que isto. Portanto, alguém achou que era possível fazer isto e fazê-lo em condições que assegurassem a qualidade dos cuidados médicos. Eu espero que os cuidados médicos tenham sido, de facto, muito bons. Espero que ninguém hoje olhe para o Dr. Gandra de Almeida tenham sido efetivamente feitas essas horas. E desde logo que tenham sido realizados, não é? Porque senão estamos a falar de uma coisa pior ainda, não é? Agora, a agravar isto tudo, este senhor, pelos vistos, tem registro a terminar às 8 da manhã em Faro ou em Portimão e às 9 devia estar no Porto, não é? Tudo isto para não falar das incompatibilidades, tudo isto para não falar de duas empresas que, entretanto, são transferidas para o nome de 2 filhos menores, tudo isto para não falar das primeiras justificações que foram. Não, eu não recebi nada. Não, recebeu. Aliás, tinha salário como gerente das duas empresas, não é? Portanto, a história é, de facto, uma história perturbadora. Eu temo que não seja uma história única, porventura nem sequer rara. Acho que a direção executiva do SNS precisa de pessoas com um perfil, de facto, de enormíssima seriedade, enormíssima integridade. Os termos do tal louvor que este senhor recebeu em agosto, não é? Não sei se agora será retirado, o que é que se faz este louvor. Mas, de facto, precisamos de perceber para que é a direção executiva do SNS. Porque ou ela é capaz de operacionalizar, julgo que é para isso que ela existe, não é? De acordo com o que é hoje conhecido, aliás, da própria legislação relativamente ao assunto. Ela tem que operacionalizar os serviços, designadamente do Serviço Nacional de Saúde, que não são poucos, nem são fáceis, antes pelo contrário, são muitos e muito complexos, e tem que conhecer todo o sistema de saúde. Portanto, é bizarro perceber-se que alguém achou com este ritmo de vida, podia fazer as duas coisas. É claro que na altura estamos a falar de alguém que estava só à frente do INEM Norte, mas ainda assim é um perfil um bocadinho perturbador e um bocadinho preocupante. Portanto, eu espero que de facto este governo seja capaz de encontrar a pessoa certa e também gostaria de ver um bocadinho mais clara a ação que se espera da direção executiva do SNS, francamente. Penso que até hoje não está subejamente esclarecido e, portanto, também não sabemos muito bem para que é que ela serve, que funções tem, de que maneira, com que equipa, com que objetivos, em que prazo, o que é que verdadeiramente queremos desta nova figura, que eu acho que pode ser, na verdade, muito, muito interessante, não digo que não, mas é preciso conhecermos um bocadinho mais. Eu, antes de passar a palavra ao Zé Miguel, sem querer ser injusto, quando a direção executiva foi criada, e agora tem-se falado muito
pronto, se neste contexto se justifica que ela se mantenha ou que se volte ao figurino anterior, em que não, anterior à instituição da direção executiva. Quando ela foi criada, eu fiquei com a ideia que era o Ministro da Saúde, então, Manuel Pizarro, que comunicava bem, mas não, enfim, não teria muita... Talvez reconheceria que o primeiro diretor executivo, Fernando Araújo, faria melhor lugar do que ele, e, portanto, eu achei que era ali uma bicefalia, enfim, em que o Ministro disse, bem, eu ponho aqui um tipo a tratar disto e eu faço o marketing da coisa. Pronto. Agora, percebo que se discuta se continua a justificar, porque enfim, esta é uma excelente oportunidade para isso discutir. Mas tens tu a palavra, Zé Miguel. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um gosto estar aqui, ter outra vez a Filomena aqui. Eu quando acesso a história, eu estava aqui a ouvir a Filomena, que só disse coisas acertadas, aliás, é normal. Esse é o timbre. Mas lembra-me aquele filme. Disse, mas não augura só as coisas acertadas, mas. Não, mas não é para ti. O mas não tem a ver com... Lembra-me aquele filme, sabem aquele western do O Bom, o Mau e o Vilão? O vilão, exatamente. Então, é assim, de uma forma muito resumida. Eu acho que há aqui uma coisa boa, pequenina, dentro de tudo o que é mau. A coisa boa é que a situação se resolveu muito rápido. E acho que isso contrasta de forma clara e evidente com aquilo que vinha acontecendo em Portugal nos últimos anos. Isso pode sugerir que então a fuga de informação saiu do governo. Eu não sei, eu não diria isso, não sei de onde é que saiu a fuga de informação. Mas sei que em Portugal, infelizmente, ao longo dos anos, foi perpetuando uma ideia de que quando um tipo ou uma pessoa era apanhado numa certa... com as calças na mão. Com as calças na mão, aqui o Rui está com os ditados hoje na boca. O que acontecia era que nós agoniávamos, nós prolongávamos o sofrimento. E então precisávamos de vários dias de manchetes e novas descobertas até que, de rastos, a pessoa em causa sairia do exercício de funções e esse período o que faria era com que as instituições ficassem também elas totalmente alameadas. E, portanto, aqui a única nota positiva disto tudo é que soube-se à hora de jantar e quando eu me fui deitar ele já não era diretor executivo. Ricardo Araújo Pereira disse... Meia hora. O Ricardo Araújo Pereira Zamiel gracejou ontem que era o primeiro problema do SNS que ele via resolvido em 30 minutos. Ora, aí está. E então aí temos... Todos os outros demoram muito mais. Convenhamos que também é um problema de pulseira vermelha, não? Temos, De máxima urgência. Sem dúvida. Mas já houve tantos que se foram prolongando até que a pulseira foi ganhando até outras cores, que eu acho que isso aí é a única nota positiva, mas que não deixa de existir. Não sei se pelo próprio, se por pressão, mas o que é certo é que foi eficaz e a situação ficou resolvida. O mau é que esta história nos mostra como o Estado, infelizmente, funciona mal. Funciona mal no sentido em que nem foi com este governo, mas com o governo anterior, durante 2 anos, alguém teve nesta acumulação de funções, as coisas foram acontecendo sem alertas internos e sem alarmes. Porque eu não acredito que quando o distinguiram, já este governo, que achassem que ele tinha a folha suja. Naturalmente as pessoas achavam que ele tinha a folha limpa. Pois. E aquilo que acontece é que o Estado, pela sua desorganização, pela forma como é permeável a certo tipo de interesses e de amiguismo, não é? Porque é isso que acontece dentro do Estado, permita que alguém tenha feito de forma ilícita este acumular de funções e de remunerações, com todas as situações que aqui já foram relatadas, que a Filomena relatou e que eu acho que ela ainda foi bastante benévola, porque, portanto, todos acreditaram no número de horas que foram feitas, ou se calhar de alguém que ficou insatisfeito com, no fundo, o preço hora do contrato e se tenham feito aldrabices no número de horas. Enfim, isto abre aqui uma série de portas que são o mal da situação. Mas, Miguel, desculpa interromper-te. Força. Talvez não seja o momento mais adequado. Se calhar uma das primeiras coisas que tem que se perceber é como é que um tarefeiro recebe este valor
e depois os médicos recebem Pois, mas os isso é salários que nós recorrente, vemos. Não é? Isso é, Correto, isso é de um E- sistema, isso e, é de um portanto, sistema que está a de calças na gestão- mão. Exatamente. Percebes? Aí é a questão. Não, mas eu acho- o mas sistema eu- está de Os calças na orçamentos mão. para a saúde Mas se me também deixa- acho que Mas, têm- ó, Zé Miguel, deixa-me só dar uma chega, que eu estava com vontade de falar nisso há bocadinho, a Filomena fez esta observação, acho muito bem feito. Mas eu acho é que este aspecto que a Filomena agora sublinhou, dos tarefeiros ganharem bastante mais do que quem tem um contrato, digamos, normal, e são muitos os tarefeiros a fazer isto é uma perversidade. Mas é o sistema. Parece que ninguém se escandaliza E aí é com que está. isto. Não, mas, ó, Rui, mas aí é que está a questão. Portanto, eu acho que, e agora Desculpa. com bastante assertividade e bastante rápido, foi bom, dentro do possível, o facto da situação ter sido imediatamente sanada. É mau porque nos mostra o quão desorganizado é o sistema, o quão permeável é o sistema e, de facto, algumas situações, como a Filomena falou, sobre se justifica ou não ter esta questão da direção executiva. Tu achas que foi essa questão do ministro Manuel Pizarro, no fundo, fazer uma autoavaliação sobre as suas capacidades e incapacidades? Eu acho que não teve a ver com nada disso. Eu acho que teve a ver com um governo altamente fragilizado, que a certa altura tinha que inventar alguma coisa e, portanto, a forma que na altura acharam que era boa de inventar era criar este novo órgão e com isso ganhar alguma ocasião. E depois temos a parte do vilão. E qual é que é o vilão? É alguém que, aí igual àquilo que aconteceu nefastamente na última legislatura do António Costa, é alguém que, sabendo que não tinha tido os melhores comportamentos, aceita ir para um cargo de enorme responsabilidade e notoriedade com a convicção de que isto nunca se saberia. Isto é que é inadmissível. Pois. E agora com um toque final, sem querer generalizar, mas também não aceitando a generalização contrária. O senhor é militar. E, portanto, aquela ideia de que agora tudo o que vier dos militares é muito sério, honesto, fidedigno e é, no fundo, uma classe impenetrável, se calhar, como todas as outras. É para pensar duas vezes. É para pensar duas vezes. Há aí uma outra história engraçada, Zé Miguel, que é, tu fizeste essa alusão ao western, não é? E eu gosto muito de um outro que é com o Charles Bronson, a Cláudia Cardinal, o Clint Eastwood, que é Oeste Nada de Novo. E aqui também acabo para dizer que nesta matéria nada de novo. Não, eu acho que a parte do bom é nova. Pronto. Foi uma boa... Menos mal. Foi um bom toque. Menos mal. Um bom toque dentro O do Américo mal. tem estado muito calado. Mas com muita vontade de falar. Mas vou falar agora. Vai falar agora. Bom, antes de mais, boa noite a todos. Bom, eu tenho o raio do mau feitio de não acreditar nestas interpretações bondosas que o Zé Miguel faz. O Zé Miguel encontra aqui uma coisa boa. Bom, Não, mas ele disse tem razão. calma, que eu ainda não acabei. Eu peço A desculpa. rapidez é do militar a pôr-se ao fresco, porque já sabia que andou uma semana toda a ser pressionado. E, portanto, ele já sabia que aquilo ia sair, foi-se embora. Não vamos inverter as coisas, porque também temos um secretário de Estado, ali de Bragança, que parece que pagou para aí umas centenas de milhares e diz que não é nada com ele e que não tem nada que sair. Ninguém o pôs na ordem. Portanto, não será aqui uma questão... Estado que tinha sido Presidente de Câmara. E mais uma vez a Oeste nada de novo. A Oeste O nada filho- de novo, o filho ora. Vive no apartamento do filho. Essa do... história, Pronto, vamos lá. essa história em Portugal Bem, começa a São vir. dois. tivemos um ali também na zona raiana que mandou fazer um pavilhão de exposições sem terreno, sem nada e adiantou com 300 mil. Portanto, vamos lá ver. Isto é em troca com uma coisa que nós temos falado aqui várias vezes. É de facto alguma falta de qualidade na classe política. E também nos órgãos bem, superiores este da tipo não é administração político. pública. Ele não é político. Epá, Essa coisa da classe política. Zé Miguel. Zé Miguel. Supostamente é um técnico. Zé Miguel, Não é? é um técnico que era dirigente. Eu não estava a falar só da classe política, que tu interrompeste, mas eu estava a dizer também da classe dirigente da administração pública. E do recrutamento, não é? Exatamente. E quem vai convidar alguém, e vão-me desculpar, mas quem convida alguém para um cargo destes deve ter alguns cuidados, seja de que partido for. Já sabem que eu aqui tanto assumo as dos meus lados, combate nas outras, é a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que nós não podemos aqui estar a discutir isto na perspectiva de vem daquele lado ou do outro.
infelizmente as práticas são comuns. E vamos lá ver, eu por acaso até suspeito que isto não saiu do governo, este rapaz, bem ao Eu acho que estilo, pode ter saído bem por ao causa da rapidez. Mas isso não, interessa. eu sei, ele saiu com a rapidez porque já sabia, andou uma semana a ser grelhado com mails, eu vi a reportagem da SIC. Eu, como sou jornalista, chegaram a acho uma que altura... fontes que dão notícias destas são sempre fontes abençoadas. Ah, portanto, mas sejam elas quais isso eu forem. não ponho em causa, Estejam não. onde estiverem. Eu não discuto as fontes. Pá. Agora, eu não vou discutir isso, isso é uma matéria que mais para o teu foro, não vou discutir isso. Agora, o que me parece aqui é o seguinte, o senhor, de facto, teve uma semana complicada, assim que à noite mostrou os passos, chegou uma altura que o governo pôs como interlocutor a agência de comunicação que tem para a imagem do governo a tratar do assunto, portanto, isto já era conhecido antes, e percebeu-se que era sensível. Agora, o que me preocupa aqui é que nós estamos cada vez mais, e hoje em dia, cada vez mais se elogia os empreendedores e o bem que eles fazem para o setor público. Bem, aqui temos o exemplo de um grande empreendedor. Eu acho que este louvor que lhe foi dado devia ter sido dado como um ilustre empreendedor, aquele homem que nem precisa dormir para trabalhar. mas é que as Mas palavras- levanta-nos aqui um As problema. palavras são terríveis. É que o louvor, o que louva é a nobre conduta e a integridade. Calma, que já lá iremos. É que isto dos grandes empreendedores, e nós temos agora um Olé nos Estados Unidos e apoiado por outro, epá, são um susto completo. Quer dizer, eu começo a ter muita dúvida sobre estes grandes empreendedores que nem dormem para fazerem aqui uma série de milagres. Agora, esta questão vem-me levantar a questão dos tarefeiros, eu já tinha isto aqui anotado para falar, isto volta-me a pôr em cima da mesa uma coisa que eu preconizo há muito tempo. Vamos lá ver. Eu defendo uma separação radical entre público e privado neste setor. Sempre o defendi. E os profissionais não podem andar a partilhar e a dormir em várias camas. Isto é camas quentes, é quase um sistema de camas quentes. Mas aqui é tudo público. Essa é a questão. Calma, a empresa é privada. Não. Mas Não. presta ao serviço e que está... Vamos, se me permitirem, eu já Não, lá a empresa chego. com o que ele faturava. Com o que ele faturava, porque o problema é que nós... faturar duas entidades públicas. As duas entidades Certo, públicas. mas esse é Aqui o não há problema que exclusividade nós de temos. serviço. Enquanto não houver uma exclusividade dos médicos, isto passa-se porque os tarefeiros são quase todos. E a esmagadora maioria são médicos do SNS, Eu tendencialmente que não, concordo querem, contigo. que não querem fazer horas e depois vão fazê-las enquanto tarefeiros noutra empresa a ganhar muito mais. Ganham Aqui a mais. questão Mas, é Almeida, que, desculpa, deixa, mas eu já acho- lá irei. Eu acho Eu que já... é importante aqui tu esclareceres um ponto, porque senão fica Miguel, confuso. Não, se tu não me deixares acabar, fica mesmo, porque eu não consigo explanar a ideia. O que eu defendo é que quem trabalha no público deve ser bem remunerado. Nós precisamos de um Serviço Nacional de Saúde sólido. Mas O que nós não podemos ter, e este é que eu acho que é o fator pernicioso, e eu não sou contra o privado, bem pelo contrário, atenção. O que nós não podemos ter é médicos a fazerem, e a classe médica tem muito culpa disto, porque tem lutado sempre aqui por umas coisas... Enfim, os médicos transformaram-se quase em empresários. Infelizmente. Hoje são quase uns mercadores. Nós ouvimos-los falar nos sindicatos. Agora, o problema é que nós temos estes médicos também ao mesmo tempo no privado. Quer dizer, a mistura é tão grande que depois isto não tem recursos para toda a gente. Mas, médico, E depois o que acontece é que falham de um lado. Nós hoje quase todos os médicos partilham o público e o privado. Mas, médico, isso eu percebo o teu raciocínio. Mas nesta situação em concreto, e não tomando essas considerações sobre os médicos, que acho que é uma classe... enfim, mas o ponto é, a pessoa em causa prestou serviços para duas entidades públicas. Essa conversa não faz sentido aqui. Não, faz por uma razão, já te explico. É que se tu tiveres uma separação de águas devidamente remunerada, tu crias recursos para este tipo de serviços Existem. Isso é que é paradoxal, não é? Não, nós não, vemos o não. preço de um tarefeiro, nós percebemos que há aqui um problema na gestão do Serviço Nacional Exatamente, de mas Saúde, de uma lei que eles também não querem aceitar. E, portanto, aqui eu acho que a classe não quer aceitar. Aqui o que eu acho é que deveria haver, de facto, esta separação radical
Mas neste caso concreto não foi E nenhuma isto, diferença. não, isto permitiria que houvesse mais recursos e que não se tenha de estar a recrutar tarefeiros para ir fazer determinados serviços, porque os médicos se andam a repartir, porque têm uma remuneração baixa, Organização, então vão boa gestão, fazer privada com certeza. no outro lado. E às vezes, como aconteceu ainda há bem pouco tempo, a televisão mostrou, um médico de um dos hospitais centrais de Lisboa não estava disponível para fazer urgências, mas foi fazer noutro hospital central de Lisboa como tarefeiro, exatamente no mesmo esquema. Isto é aquilo que nós temos todos os dias. E isto, para mim, é que é a questão mais importante. Neste senhor há uma coisa que eu acho que agrava a situação. Este senhor era chefe. Este senhor não era um médico qualquer. E se eu entendo que um determinado médico até faça isso, um diretor do INEM Norte não pode andar a fazer este tipo de coisa. Ele tem, como líder, dirigir serviços e dar um exemplo ao próprio serviço. Portanto, eu penso que é muito mais grave por aqui, e aí é que me choca a questão do louvor, porque se quem tem quem tem a responsabilidade de dirigir determinados serviços não aplica para si próprio regras, não pode exigi-las a quem quer que seja. E, portanto, os serviços não podem funcionar bem. Isso, para mim, é o mais grave disto tudo. E isto levanta a questão... E por isso se resolveu rapidamente a exoneração dele. Sim, e eu penso que ele Mais teve, claro, eu penso que um ele teve a exemplo. atitude que devia tomar, que foi apresentar Já a havia uma demissão. outra história, não é? De eventualmente ele ter passado à frente de outros Uma na lista de cirurgia. espera, uma Isso sim, cirurgia, também, portanto, já havia também. uma história anterior, Agora- que curiosamente não tinha sido a devido tempo esclarecida. Portanto, Ainda não está. Ainda não está. A E, portanto, na Inspeção-Geral verdade, de Atividades em Saúde está a depois investigar. também temos a Inspeção-Geral com uma resposta muito lenta, que também não ajuda nada disto, não é? Consta que o Sr. Inspetor-Geral disse-me uma inspetora aqui há tempo, que deu instruções aos serviços, aqui há uns tempos atrás, de que não queria chatice e, portanto, investigassem o mínimo possível. Foi-me dito por uma inspetora subordinada do Sr. Inspetor-Geral. Uma nota só, antes de virarmos a página, uma nota só de teoria da conspiração, que é uma coisa que eu abomino, como vocês imaginam, mas consta para aí que a pobre da ministra, neste como noutros casos, que pouco decide, que quem faz as escolhas que é um ministro e não é o dos assuntos parlamentares. Eu não posso dizer mais nada. Posso só dar aqui uma pequena nota? O Hugo Soares diz uma coisa que me perturba um bocadinho. Diz o que importa são O as Soares é o políticas... líder parlamentar do PSD, para quem não do PSD. tem Diz o que presente. importa são as políticas, isto não tem importância nenhuma, porque as pessoas não têm importância nenhuma. As pessoas têm, obviamente, importância, e muito mais quando falamos de cargos destes. E, portanto, eu percebo que ele tenha querido fugir à questão. E isto só nos leva para aquilo que eu já disse há bocadinho. É preciso, então, sabermos quais são as políticas, quais são os objetivos e em que tempo é Há que queremos funções que nem que... sempre são gratas. Bem, Então ele foi obrigado Como a fazer algumas esta personas. eu que não alinho Como algumas eu não personas. alinho em teorias de conspiração, mas se calhar Rui não andas muito longe. Eles perguntaram ao seu primeiro-ministro se ele não sabia deste historial do senhor antes e ele recusou-se a responder. Se calhar não é só o ministro. Vamos virar de página. Isto só para fazer justiça. Os médicos não são todos iguais, não é? Não são. Não, naturalmente. Há muita Eu gente- quando estou a falar, não são. estou... Claro, não estou a Não dizer são. por nós todos. porque às tantas pode parecer que isto é tudo, não. Aliás, não é assim, não se é? há profissão, Não é porque assim. eu tenho o maior do respeito, é para os médicos. Agora, eles... Em todas as profissões Aproveitam- há gente aproveitam boa os e má, circunstâncias. gente Claro. séria e Exatamente. Eles competente. aproveitam enquanto classe o circunstancialismo Exatamente. que lhes dão, O problema é nada isto- O contra. problema é isto ser possível. Exatamente, é isso é que me desagrada. Meus caros, tínhamos tido há mais de 11 anos um processo de fusão de freguesias, chamada Rei Relvas, levada à prática por um conterrâneo nosso, Paulo Júlio, então secretário de Estado do outrora ministro Miguel Relvas. Nessa altura, para quem já não tem memória fresca, e eu também não tinha, tive de fazer o trabalho de casa, portanto, até à fusão de umas largas centenas de freguesias, em 2013, as juntas de freguesia eram 4.260. A Lei Relvas, por este processo de agregação, fez desaparecer 1.168 juntas de freguesia. Agora tivemos a desagregação de 135 uniões de freguesias, como algumas
tinham mais do que 2 freguesias agregadas, algumas tinham 3, outras tinham mais. Criou o Parlamento, num amplo consenso, projeto de lei da autoria do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN. Só a Iniciativa Liberal votou contra, o Chega absteve-se, mas creio que vai pedir ao Sr. Presidente da República para vetar. Também não percebo, mas enfim. Já pediram, não é? Já pediram. E, portanto, esta criação de 302 freguesias, vamos ter, a partir de setembro, cerca de 3.400. No que toca aqui à nossa proximidade, na Figueira da Foz, foram desagregadas a de Ferreira Nova e Santana, ou seja, volta a haver Ferreira Nova e Santana. Buarques e São Julião, que quando tinham sido agregadas era uma única freguesia urbana da Figueira, e volta a existir Buarques e São Julião. Branha é desagregada de Alhadas. Lousã e Vilarinho, a terra do nosso Américo Batista. Eu acho que Branha é até recuperada, tinha sido extinta, não é? Acho que Branha Talvez. é uma situação diferente. Talvez. Até. Cantanhede e Pocariça, em Cantanhede, como é evidente, Herval e Vila Franca da Beira, em Oliveira do Hospital, e, para me ater aos conselhos da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, aqui ao lado, foram desagregadas a da Mialhada, antes e Ventosa do Bairro. Naturalmente que se esgrimem argumentos, uns contra, outros a favor. O antigo ministro Miguel Rabas veio dizer, em síntese, que isto demonstra, do ponto de vista dele, o desejo de desagregar e de voltar a criar mais 300 freguesias, que todos os partidos, que nenhum partido é alheio, enfim, há algum clientelismo no seu seio e, portanto, isto só é possível com o clientelismo que existe em cada um dos partidos. O que é que achas, Américo? Bom, eu acho que é um tema complexo e que não se pode abordar dessa forma tão linear. Aliás, o ex-ministro também diz que devíamos pensar na reforma dos conselhos, ele até vai mais longe. E eu, sobre isso, se calhar, não estou tão longe dele como isso. De facto, nós temos aí conselhos hoje com 1000 e poucos eleitores, quer dizer, e há algumas freguesias que foram aqui anexadas, são 4, 5, 6 vezes maiores que alguns desses municípios. E, portanto, eu acho que a questão tem de ser vista em concreto. Acho que criar aqui padronizações e tentar fazer fusões de qualquer maneira efetivo, quais arrego o escoado no sentido de diminuir não só o número de freguesias como de eleitos, é demasiado redutor. Eu não conheço as realidades destas freguesias que foram desagregadas. Parece-me que na Figueira isso se justificava, pelo menos em algumas, porque de facto também estávamos a criar aqui monstros brutais em algumas situações. E, portanto, e depois as freguesias não têm os meios para concretizarem aquilo que são as suas atribuições, porque o espaço geográfico começa a ser muito grande, os meios são curtos e a capacidade de resposta é diminuta. Portanto, se há casos em que eu penso que se justifica claramente, noutros eu penso que se não justifica. Depois há aqui a questão de algumas destas uniões que se fizeram são muitas vezes até bastante longe dos municípios e, portanto, criando outros monstros, continuamos a não ter um serviço com a proximidade que se deseja e que está subjacente à freguesia. Portanto, não consigo ter uma posição aqui sobre isto. Acho que quer o movimento antes, quer o movimento agora, são movimentos muito consequência do tempo que se viveu em cada uma destas decisões, destas conjunturas. Quer o outro, quer este. Eu acho que pronunciar-me sobre isto seria ligeiro. Eu acho que cada uma teria de ser vista, cada uma destas realidades, em concreto, de per si,
E acho que qualquer movimento, qualquer opinião a favor de um ou do outro movimento, quer do anterior, quer deste, isoladamente, não é sério. Eu acho que tem a ver com cada uma das realidades. Agora, não estou contra algumas das desagregações, como não estive com algumas das fusões. Zé Miguel, mas o chamado fator da racionalidade, vê-lo neste processo ou não? Não, acho que não há racionalidade. Nem Eu queria aqui enaltecer o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e o Estado de Estado Paulo Júlio, daqui bem perto, que na altura, com vicissitudes e com erros, e certamente já lá irei, que o processo não foi 100% bem conduzido, mas que na altura fizeram um esforço por reformar o Estado. Eu na altura gostava que eles tivessem ido um pouco mais longe. A verdade é que foram mais longe do que a junção de freguesias. Essa mesma lei tinha também princípios muito importantes na parte das empresas municipais, que eram dramáticas e que eram formas encapotadas das câmaras municipais de justificar amiguismo e por aí fora, e que essa lei parou. Portanto, eu acho que essa lei teve inúmeras virtudes, e quero também enaltecer a posição da Iniciativa Liberal, o único partido onde eu me senti representado nesta questão. A questão da extinção de freguesias, junção de freguesias, já na altura não resolvia os problemas de Portugal. Tal como agora, recuarmos também não vem resolver nenhum problema. No fundo, o que é que aconteceu então? O Estado quis mostrar uma certa iniciativa de reforma, o que era positivo, fê-lo da forma que achavam por bem fazê-la, e agora, isto é, começou com o governo anterior, este governo apenas, ou este Parlamento apenas deu continuidade, veio-se voltar atrás sem nenhuma justificação racional. E esse é que é o problema. Se tivessem dito assim, bom, foi feita uma lei de revisão das freguesias há 10 anos atrás, na qual se encontraram alguns defeitos cirúrgicos que agora vamos dar a oportunidade de corrigir, muito bem. Por exemplo, em Miranda, do Corvo, foi extinta uma freguesia sem necessidade, porque todas as freguesias do concelho, é um concelho com poucas freguesias, e todas as freguesias do concelho cumpriam com os racionais na altura para a manutenção das freguesias. Mas, no entanto, a lei também dizia que mesmo que o concelho cumprisse com todas, tinha que eliminar pelo menos 25% das freguesias. Eu acho errado isso, porque se o concelho tinha todas as freguesias em condições de serem freguesias, não havia racional nenhum que implicasse um corte só porque sim. E, portanto, eu acredito que houvesse esta situação noutros concelhos e outras situações que eram razoáveis. Mas o que nós tivemos não foi nada disso. O que nós tivemos foi um Parlamento por populismo, não foi por amiguismo. Eu aí acho que o Miguel Relvas não encontrou o termo certo. Por populismo. Por querer ir de encontro àquilo que eram algumas vontades populares, sem racional. Então vamos lá abrir um precedente ou uma abertura que no fundo diz o quê? Quem quiser voltar atrás na questão das freguesias está à vontade para voltar, desde que a Câmara e a Junta de Freguesia e a Assembleia Municipal estejam de acordo. Nada mais errado. E o que é para mim incompreensível nisto tudo é a posição do PSD, e digo isto com mágoa, que foi o partido que há 10 anos atrás decidiu andar num determinado sentido e agora não teve a coragem, eu não digo de votar contra, porque o processo já vinha atrás, mas de se absterem da votação, acho que era o mínimo, e portanto acho que era essa a posição mínima para o PSD ter. Porque se fosse então para ter alguma muito vincada, era votar contra. Porque nós não podemos dizer às pessoas que é isso que nós sinalizamos, que andamos aqui para a frente e para trás sempre a discutir as mesmas coisas e que no fundo em Portugal não se consegue fazer reforma nenhuma. Porque é esta a imagem que passou. E portanto acho que é uma imagem má, uma imagem que prejudica aquilo que é a opinião das pessoas sobre as instituições públicas e os políticos, e que ainda por cima não tem sustento na realidade, porque as pessoas não estavam já zangadas, fora uma ou outra situação, onde efetivamente se podia justificar. Mas aquilo que nós tivemos, e é esse o meu ponto de tristeza, é que esta lei não veio de forma nenhuma corrigir injustiças. Não. É uma lei aberta. Agora quem quiser mudar, que mude, só porque sim. Não podia ser mais errado e, portanto, enalteço quem tentou a certa altura fazer alguma reforma no Estado, e algumas com sucesso. Enalteço quem agora foi coerente com a posição e tenho pena que nem toda a gente tenha visto isto. Muito obrigado, Zé. Filomena. Bom, eu estou de acordo com o Américo relativamente à complexidade do tema. Eu acho que o tema, na verdade, não é um tema simples.
E também por isso estou completamente de acordo com o Zé Miguel. Isto é, o tema é complexo e, portanto, não se pode resolver com meia dúzia de atuardas, desculpem, porque foi a única coisa que eu ouvi ali, que não indiciam mais nada, senão amiguismos, clientelismos, vontade dos partidos de crescerem em algumas zonas, porque não ouvi um único argumento sério, fundamentado, que tivesse mostrado, bom, temos aqui um problema sério, de facto a gestão ficou mais complicada por causa desta união e, portanto, vamos ter que desagregar, porque está provadíssimo por isto e por aquele outro, que a gestão deste território e dos meios que temos para este território será melhor de outra maneira. Não ouvi um único argumento que trouxesse essa fundamentação. Do fator da racionalidade. E, portanto, isso não é? leva-me a estar de acordo com o Zé Miguel. Depois há aqui outros dados que eu acho que são importantes. Os países com maior desagregação ao nível da estrutura administrativa local, digamos assim, são os países do sul da Europa. A Espanha, Itália, França também têm uma grande desagregação. Contra o quê? Os países nórdicos. Quando, ao mesmo tempo, vemos a gestão do bem público, a gestão do erário público e a gestão das políticas de proximidade, vemos que os países nórdicos são muito melhores que os outros. Bom, isto é multicausal, obviamente, e, portanto, esta é uma análise muito, muito simplista, mas é pelo menos um indicador que nos deve fazer refletir, porque o movimento nos países nórdicos foi exatamente o contrário. Agora, eu confesso-vos que muito mais do que esta teia, para cuja discussão eu não tenho grandes competências, que é para não dizer nem grandes nem pequenas. O que me preocupa, de facto, é que não se tenha estudado o impacto que qualquer uma destas reformas teve, não é? A Lei Relvas é de 2013, início de 2013. Nós tivemos uma nova Lei Quadro em 2021, portanto, a Lei Relvas, tudo o que temos ouvido, parece que a Lei Relvas está em vigor. Não, não está. Ela foi revogada em 2021, não é? Portanto, o governo Costa, quando logo em 2015, suponho, vem dizer que queremos corrigir os erros. E criam os grupos de trabalho, o costume nestas matérias. Em 2021 é criada uma lei quadro que tem os tais critérios de que o Zé Miguel falou há pouco. Portanto, efetivamente, aconteceu agora esta desagregação, daqui a 2 ou 3 meses podemos ter outras tantas. A lei está lá, desde que se cumpram aqueles critérios, desde que os pedidos sejam feitos. Estamos em ano bom para isso. Estamos em ano bom para isto, não é? O PC propôs fora de tempo. Mas foram aceitos, há uma quantidade deles. Não, o PC, essas não, porque o PC apresentou as suas propostas fora Mas de ainda tempo, não assim- quer dizer que não venham mas ainda apresentá-las assim- noutro Noutro momento. Ó, Américo, mas ainda assim, que foi outra coisa que me chocou, foram estabelecidos prazos e depois abriram-se exceções aos prazos, quer dizer, para sim, discutir. sim, Portanto, sim. o que foi discutido e foi aprovado, Sim. julgo até que vai a terceira versão. Primeira e segunda não foi, terceira ou mais ainda. E, portanto, há uma falta de rigor na análise dessas matérias que é muito preocupante. Uma das, digamos assim, das conversas que temos tido aqui, que mais me tem surpreendido positivamente, porque revela a grande isenção, quer do Américo e do Rui, quando cá está, e do Zé Miguel, é ambos, com as suas ligações partidárias conhecidas e assumidas, e bem, assumirem que há uma falta de qualidade ao nível dos políticos e, nomeadamente, dos autarcas. Isto já foi dito aqui várias vezes. E este é um problema sério, não é? Isso é um problema sério. Portanto, nós temos que, efetivamente, estudar estas matérias, ter dados sobre estas matérias, perceber o que é que correu bem com a Lei Relvas, o que é que correu mal com a Lei Relvas, o que é que melhora esta Lei Quadro e o que é que piora esta Lei Quadro. Isto não foi feito e, portanto, isso é terrível. Isto fez-me lembrar um sketch dos Gato Fedorento, a Mixórdia de Temáticas. Nem era Gato Fedorento, era o Ricardo Araújo Pereira, na Mixórdia de Temáticas na Rádio Comercial, lembram-se? Quando foi da União de Freguesias, não é? E ele assume o papel do munícipe da União de Freguesias de Moimenta contra Vanca, não é? E ele é de Moimenta e tem a casa construída a meio, ali no risco, e não vai ao resto da casa que está em Travanca, não é? Aliás, diz ele que a mulher é de Travanca, ele não fala com ela há 22 anos, não fala com ninguém de Travanca e nunca foi a Travanca. E os argumentos que eu ouvi, confesso-vos que eram deste nível, não é? Eram deste nível. As pessoas que estavam ali a defender os seus territórios... É que, de facto, o tema merece reflexão. Claro que sim, séria, não é? Não é esta? E até em determinadas perspectivas que não foram abordadas e que agora podia ter sido uma oportunidade de abordar. Se tu fores aquilo que se fez, numa determinada ideia, eu acho que é o correto, porque havia uma filosofia correta por trás, que é reformar, reestruturar, o território muda, os tempos mudam e nós temos que, de facto, otimizar os meios, nos otimizar adaptar a e por aí gestão, fora. claro.
Mas aquilo que seria, porventura, mais importante e mais interessante era as pessoas discutirem, nesta questão das freguesias, o sentido que faz a manutenção das freguesias em concelhos médios ou pequenos, a manutenção das freguesias na sede de concelho. Porque é aí que ela não Essa tem... não é necessária Não é mesmo. necessária. Porque as pessoas fores a Miranda ou a Temos Lausanne... duplicação de estruturas, não é? As pessoas da sede de concelho vão onde? Vão à Câmara Municipal. Se têm um problema, vão à Câmara. Não vão à Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia vive da pedinchice à Câmara Municipal, que a maior parte das vezes utiliza a capacidade financeira que tem para controlar ou para, no fundo, ter ali, de certa forma, gerar uma simpatia no Presidente de Junta local. E não tem outro papel. É muito mais importante, por vezes, uma junta de freguesia mais pequena num território remoto que efetivamente permita àquelas pessoas uma sensação de representação por aí fora José Miguel, do mas que é no isso, centro. é isso. E esta discussão é que É ninguém isso que é fez. preciso estudar. Mas foi isso exatamente que eu disse há Esta discussão bocadinho. que É ninguém que fez. não faz sentido. Mas Criaram-se aí alguns Mas, ó, Américo, mas elefantes. andamos nisto há anos. Abriu-se uma Costa, caixa de Costa disse que ia Pandora. resolver o problema em Eu 2015. até A Lei fui- Quadra é de 2021. Estamos outra vez a mudar sem nenhuma fundamentação em 2025. E agora deixamos a porta aberta. continuamos Agora na quem quiser mesma. mudar, que Continuamos muda, na que isto é mesma. mesmo assim. Sempre. É, mais uma vez, gato fedorento. Presidente da Câmara de Vila Nova de Rabona. O humor leva-nos a muitos sítios, não é? Foram ambas Vale a mal pena feitas, ver. foi a Vale a primeira pena e ver. foi esta. Foram O ambas Ezequiel Valado, pintadas Marcelo. e... Eu sou sensível ao argumento de Zé Miguel, também acho que, de um modo geral, quer dizer, não vou dizer que se decretasse, não há freguesias cuja sede coincida com a sede do Conselho. Lá está, tem de ser. Mas era um caso ponto a de caso. reflexão. Mas é um ponto de reflexão, eu concordo. reflexão. Mas, por exemplo, Penela, Zé Miguel, que é a terra do Paulo Júlio, tinha 6 freguesias. 2013 tinha 6 freguesias. Eu sou pai umas 4. E o Conselho todo não tem muita gente. Tem para aí 5 mil e poucos habitantes. O critério populacional acho que Eleitores. exige um mínimo de 750 pessoas. É. Eleitores ainda menos. Não, mas que o é caso curto. É o que é. o Zé Miguel É falou, baixo. Filomena, da questão da sede. Portanto, havia 6 freguesias e 3 foram fundidas. Ou seja, ficou com 4. Mas 2 das 3 fundidas já eram urbanas, digamos assim. Já tinham a sede na sede do Conselho. E a outra, que era o Rabassal, que é agregada nestas, passou também a ter a sede na sede do Conselho. Ou seja, visto por o prisma que tu apontaste, e bem, lá está, falta aqui Sai muito- prejudicado o muito- serviço à população, o Exatamente. serviço de proximidade. Falta aqui muito debate sereno, Com certeza, reflexão. Mas eu concordo. Mas prefiro sempre quem anda para a frente do que quem anda nestes Com lugares. certeza, E, não. portanto, apesar de achar que, lá está, que a lei tinha erros, como é normal, e pudesse ser aprimorada, acho que quem na altura ousou fazer isso, epá, hoje deve se sentir altamente frustrado, porque, claro, então se nós tentamos implementar um qualquer avanço É e ter- depois vêm a seguir umas É até pessoas, vir outra troika e temos que assinar outro memorando. e andamos nisto e as pessoas depois vão se desgostando. Foi de lá que Vêm veio, os não é? militares. Foi de lá que veio, não é? As pessoas esquecem-se disso. Sim, Veio Sim, de uma das foi medidas negociado. acordadas com a Foi. troika, foi negociado. Eu isto sou um bocadinho diferente do Zé Miguel, concordo que se devem fazer aí um conjunto de ajustes, eu próprio disse que concordo com o ex-ministro Relvas quando ele diz que temos que repensar também alguns conselhos. Há conselhos com uma área monstruosa, nunca se consegue, amigo. com 2.000 Nunca eleitores se e se consegue. calhar 2 ou 3 freguesias, Nunca não se faz consegue. sentido. E já agora- Rui, eu não estou a dizer que se consegue, eu estou a dizer Américo, que percebo e e já até eu agora- concordo com ele. Agora, o que eu não concordo é que se faça porque é preciso fazer. Não, eu acho é que para se fazer tem que se fazer coisas minimamente pensadas para que elas possam levar os ajustes quando for necessário e não andarmos com movimentos amplos de mudança e de reversão das mudanças. Eu acho que o que falta, exatamente, o que mostra é uma grande desorientação, é vamos fazer porque é uma reforma, porque somos isto, somos aquilo, seja de onde ela, venha ela de onde vier. E eu acho que esta, a primeira lei, o primeiro movimento foi mal pensado. Portanto, foi pensado um bocado de régua e esquadro, muito Nós não tivemos objetivo. muita oposição, Não, entretanto, acho não que tivemos tenha muitos sido uma boicotes Não, eleitorais. foi em algumas. tivemos- Agora, como tu referiste, tu deste um exemplo, isto É foi mais mal os cidadãos pensado do a este movimento que não nível. gostam de Travanca e vice-versa. Não, Aqueles não, coisas, não, é? olha, Não não, vejo olha, esse tipo de por exemplo, argumentos. houve uma fusão na Lousa que eu acho perfeitamente lógica. Eu não acho. Até há outra que eu acharia lógica. Mas
Eu não acho que foram tenha sido fundir mal pensado. duas grandes, a da Mas isso Moza vai e haver sempre Vilarinho. bons desses. Quer dizer, não fazia sentido criar aquele monstro. Mas, homem, Ficaram com mais de meio conselho. Sim, mas ainda assim E será depois, um monstro quando nós comparamos com outras não é pessoas. só isso, Filomena. A questão, Não, mas a depois é questão falta assim, de meios, claro- porque os meios claro estão que- indexados à população Mas, que lá ó, tem. América, Mas isso são, Mas são essa é outras outra questão, questões. não é? Isso são outras Ora, mas questões. Essa é outra questão. E eu comecei por dizer que não concordava com a forma como foi feita a anterior reforma, Sim. exatamente porque descure estas questões todas. Mas- Este critério de temos que acabar com 25% das freguesias, pá, não faz sentido nenhum. Nos casos até se podia acabar com quase todas. Mas, ó, Noutras, eu o acho que eu não que aí- concordo é com estes critérios. Mas então não digas que não concordas com a lei, porque a questão é esta. Obviamente que existiram situações mal avaliadas Miguel, ou ficaram presas eu não disse que na, era, na que era régua. contra fusões. Mas- Deixa eu concluir, América. Mas nós só basta olharmos hoje para a falta de reivindicação contra para percebermos que ela foi positiva. Porque houve paz social a seguir, Sim, a as população- pessoas viveram bem com Houve isso. 13 eleições autárquicas Não é? feitas As com pessoas este- querem dizer. Mas quer eu não dizer, estou a pôr isso em causa. Eu acho que o eu tema estou a dizer é tão sério que mais do que pensar-se numa reorganização deste tipo, percebo, que eu desconfio. Achei que não Que eu- foram devidamente pensadas. Eu de acho que nenhuma mais do que pensar-se numa reorganização, que eu desconfio, espero bem estar absolutamente enganada, mas que eu Não se vai desconfio fazer. que tem como critério os interesses dos partidos, francamente, das estruturas partidárias, mais do que isto, se calhar é preciso olhar para o território e perceber se nós temos grande parte do território, primeiro com índices populacionais, como nós sabemos, não é? Mas depois, ainda assim, absolutamente subrepresentados nas estruturas decisórias. Portanto, é preciso olhar para isto e depois olhar também para o sistema eleitoral já agora e fazer casar uma coisa com a outra, não é? Isso é Para- um bom para tema aí Portugal. para um debate um dia destes. Isso é que eu gostava de ver, confesso. José Miguel propôs-nos que falássemos de Coimbra estar na moda. Isto vinha a pretexto de uma sugestão do New York Times. José Miguel fará a defesa da dama. Eu depois tenho aqui umas notas de advogado do Diago, mas não quero ser deselegante, José Miguel, e portanto Rui, tens a palavra. Eu acho que às vezes nós também não podemos cair naquele mau vício de só destacar aquilo que é mau. E às vezes em Coimbra isso acontece muito. Coimbra teve duas ótimas notícias na última semana e que eu julgo que merecem que nós aqui as façamos o devido enaltecimento. Não significa com isto que Coimbra deixa de ter problemas, não significa com isto que esteja tudo bem, mas de facto acho que são duas notas importantes e de grande impacto. A primeira tem a ver com o facto do Financial Times nos ter considerado Não dos... foi o Financial Times, é o New York O Times. New York Times, desculpa, nos ter considerado Uma das 25. uma das 52. 25 cidades ou das 52 cidades a Não são visitar, bem cidades, são territórios. Aparecem Sim. países, cidades, zonas. ou das regiões. 52 locais a visitar no Exatamente, próximo ano. exatamente. E isto tem um impacto brutal. Eu trabalho na área do turismo e tem, de facto, um impacto brutal. E, portanto, eu acho que nós devemos ficar contentes com isto e perceber que é, por um lado, uma oportunidade e, por outro lado, também uma responsabilidade, no sentido em que Portugal é hoje, junto com a Espanha, o maior destino turístico do mundo, que é uma coisa que nós, por vezes, não temos noção. A Europa é o maior destino turístico do mundo e Portugal e Espanha são o maior destino turístico da Europa, com 95 milhões de turistas no último ano. Números absolutos? Números absolutos, Conjuntamente. 95 milhões no último ano. A França E tem o- 80 e tal. Não tenho A ideia. perspectiva é de Que crescimento. individualmente é o maior. Portanto, a perspectiva é que até 2030 este número de turistas duplique. O que é importante Portugal saber fazer? É surfar a onda. E saber surfar a onda é perceber que não pode saturar aquilo que são os seus destinos turísticos. Porque se esta onda de turistas recai apenas sobre Lisboa, Porto e Algarve, ou Lisboa, Porto, Algarve e Madeira, o que vai acontecer é que nós, ao invés de termos um bom produto, vamos ter um mau produto. Porque vamos destruir as infraestruturas que existem, Coisa que vai acontecer. destruir os postais que existem e, no fundo, não saber aproveitar este fluxo de pessoas porque estamos na moda. O facto de existirem notícias como estas dá-nos uma enorme oportunidade e uma enorme responsabilidade, que é a criação de novos polos turísticos, novos circuitos, novas zonas a visitar, e Coimbra deve aproveitar este enlace, que é extraordinário, nesse sentido. E, portanto, tem aqui uma responsabilidade de se saber transformar ou de saber ser
um polo turístico que dinamiza toda a região, com tantas coisas de bom cá aqui em Coimbra, depois aqui à volta. Em segundo lugar, também a Monóculo, na mesma semana, veio identificar Coimbra como uma das melhores cidades do mundo para viver, cidades até 250 mil habitantes. Mais uma ótima notícia. E, portanto, não é que isto vá apagar aquilo que de menos bom existe, mas acho que é positivo e que nos deve a todos encher de orgulho, mas tendo noção da responsabilidade que é, que de facto são bons indicadores, mas que exigem de nós o melhor e alguma Não capacidade de faço eu superação. agora de advogado do diabo. Força. Eu com os teus pressupostos estou de acordo. É pena que o articulista não conheça Coimbra, que meta em Coimbra locais dos distritos de Viseu e de Castelo Branco, que recomenda a ida ao Colo-Bola, que está fechado. Certo. E, aliás, um colunista do Notícias de Coimbra, na versão eletrónica do jornal Notícias de Coimbra, Pedro Santos, vou citá-lo, diz no fundo o que nós dissemos, diz que isto é bom, tem aspectos positivos, que é muito bom para a nossa autoestima, mas cito que houve um entusiasmo quase pueril, infantil. E depois diz, passo a citar, a inclusão de Coimbra nesta lista do The New York Times é, em boa parte, uma ficção em que não nos podemos dar ao luxo de acreditar cegamente. Ou seja, se fosse exato essa realidade, isto faz lembrar quase aquela notícia da morte do Mark Twain, que ele, quando recebeu a notícia que tinha morrido, disse prematuramente exagerada. Portanto, isto, se Coimbra fosse, se Coimbra fosse o que o narrador disse que era, eu tenho um bom amigo, eu tenho um bom amigo, uma pessoa que eu estimo muito e que de algum tempo a esta parte me tem dito uma frase que me vai ficando, porque eu acho que é efetivamente totalmente verdade, que já é uma frase que ele cita de outras pessoas. Em Coimbra até os progressistas são conservadores. Sou eu que costumo dizer. E, portanto, esse meu bom amigo vai-me permitir dizer-lhe isto. Ainda que a notícia tenha uma série de imprecisões, o impacto global que ela tem, a quantidade de pessoas que ela traz até Coimbra e que vão chegar ao Colabula que está fechado, mas que ao lado vão ter um restaurante que está aberto. Quando o Zuckerberg decidiu que já não se confirma a autenticidade dos factos... Ainda que o jornalista tenha cometido uma série de gafes ou pequenas gafes, que ele não tem culpa que o restaurante entretanto tenha fechado. Pois não, nenhuma. Ainda que ele tenha, a verdade é que o impacto é brutal e é só positivo. Não há nada de negativo aí. Muito bem. E, portanto, vou só tirar, desculpa Filomena, só tirar outra vez o chapéu ao Pedro Santos, que é um colunista aqui do Notícias de Coimbra, que achou piada, e eu também acho, que ele achou piada que alguns jornais se tenham, enfim, deslumbrado tanto com a notícia, como diria um amigo meu, tenham dado guita ao papagaio, e que esses mesmos jornais tenham fechado as suas delegações em Coimbra. Ou seja, eu sou do tempo em que havia em Coimbra delegações de 6 ou 7 jornais nacionais, e hoje só há um. O JN, o DN, o Público, e ele diz: é engraçado que eles agora descobriram que Coimbra existia através do The New York Times. E depois repararam, Coimbra existe e nós fechamos as delegações que lá tínhamos. São enfim, sortilégios. Por outro lado, somos a única cidade com 3 jornais diários, 4 jornais diários. Em papel e online, não é? E isso é uma coisa notável. Isso é uma grande força. Pronto, mas eu monopolizei o debate, peço desculpa. Já agora meter também aqui só um ferrinho ou dois. Eu acho a notícia ótima. A indicação é ótima. E Coimbra precisa. E a região precisa. Só que acho que anda tudo muito entusiasmado e falta depois perceber o que é o turismo. Nós estamos a 100 e tal quilómetros do Porto, a 100 e poucos, e a 200. O turista hoje não quer pegar num carro para fazer estas distâncias. Ponto 1. Ponto 2. Basta ir ali à Espanha e ver o que é as partes históricas, como é que estão tratadas e como é que estão as nossas, especialmente a baixinha. Portanto, é um mau serviço. Afasta qualquer turismo. Qualquer turista, quem vem não volta. Vem, se vier naqueles circuitos que entram no norte, o Zé Miguel sabe como é que isto funciona, que entram ali para o Porto, vem um autocarro com não sei quantos japoneses, russos e o diabo 7, fazem um circuito de meia dúzia de hotéis, de meia dúzia de monumentos, mas não alimentam a economia local.
Isto é, só alimentam aqueles hotéis e a preços bastante reduzidos porque são turismo do grupo. O Zé Miguel conhece isso. Isso é o com turismo certeza. de outro tempo. Continua a acontecer, É o turismo de outro continua a tempo. Isso é uma acontecer ideia- muito, continua a acontecer É uma ideia muito. que estava certa há 20 anos Não, atrás. Hoje continua, não tem nada a ver. Zé Miguel, continua a acontecer. Aliás, eu tenho lá atrás da minha casa, vejo isso todos os dias. Américo, Infelizmente, hoje o vejo. turismo representa 2 bilhões de euros. Zé Miguel, 20% do PIB nacional e está completamente Zé Miguel, eu não te- enraizado no Zé país. Miguel, eu não estou a pôr isso em causa, bem pelo contrário. O que eu estou a dizer é outra coisa. Esta turismo de indicação circuito não é- continua a existir muito o turismo. E aqui, Mas é e aqui em minoritário. Coimbra, certo, mas eu estou a falar daqui da nossa realidade. Nós ainda não estamos preparados, para além de termos a questão da distância, não estamos preparados enquanto cidade para receber um conjunto. Vai ser pernicioso. Vai ter o efeito precisamente oposto. Pode ser muito bom. Há uma curiosidade instalada. Temos coisas muito boas na cidade, atenção. Mas depois falta tudo aquilo que vai garantir que a pessoa cá fica 4, 5, 6 dias. Aliás, eu tenho gente que veio aqui ver a cidade, que veio para aqui fiz de semana e diz: pá, é muito giro ir ver a biblioteca, ver mais 2 ou 3 coisas, mas depois não se passa nada. Isto é, aquilo que é o andar na cidade, a viver a cidade, eu próprio fiz isso há pouco tempo em Espanha, no fim de ano. Nós estamos 3, 4, 5 dias e há por onde. Nós aqui não temos a cidade preparada para isto. E é um bocadinho complicado em termos de efeitos futuros, porque nós ainda não temos a cidade preparada, designadamente na malha urbana, na zona mais velha. A Baixinha é um desastre, quem passear por a Baixinha. Apesar de tudo está a melhorar. Sim, Eu mas acho que é há um sinais desastre. positivos, não é? É um Há sinais desastre. preocupantes, Já com não certeza que sim. já não é tanto no piso da Baixinha, mas não é na Praça Velha, mas o resto das ruínas nós temos-lo sem vida. E o mesmo se passa em alguma parte alta. Quer dizer, nós precisamos. Acho que é prematuro este tipo Mas de. não deixa de ser uma oportunidade. É verdade, eu comecei por Portanto, elogiar, oxalá que agora sim, estou a não é? dizer Oxalá é que se que concretize não numa- podemos ter essa ideia. perspectiva tão. Eu espero bem que se concretize de facto numa oportunidade e espero bem que nós saibamos ser um bocadinho mais progressistas e criar soluções inovadoras. Sim, mas- E portanto o desafio é E para a ficarmos malta contentes, acho- e não é? ficar Com contente. certeza, ficar E contentes. portanto Mas o acho que desafio é temos para a malta mais pensado nova pouco para isto. de criar novas atividades, novos negócios, novos centros de Estamos de atração para acordo. Coimbra. Estamos Eu acho de que isso é acordo. preciso. Relativamente ao turismo em geral no país, e eu não conhecia estes números, isso é um bocadinho assustador, não é? Quando em termos absolutos a Península Ibérica tem mais do que o resto da Europa, é um bocadinho assustador. Não é mais. E portanto nós percebemos tem que há quase aqui um... tantos, tem pouco mais que França, que está logo a seguir. Sim, são mas 5 depois olhamos, milhões mas de olhamos para o diferença. tamanho dos territórios e depois percebemos, não é? E, portanto, na verdade, a preocupação é acontecer-nos aquilo que nós vemos em algumas cidades, designadamente europeias, onde íamos há meia dúzia de anos e era tranquilíssimo e era uma experiência muito agradável e hoje é uma experiência quase traumática, de tal forma aqueles centros urbanos estão absolutamente Já, descaracterizados, já etc. descaracterizados. Portanto, oxalá nós consigamos aprender com essas experiências e não repetir exatamente os mesmos erros e possamos captar turistas, sem dúvida nenhuma, e também melhorar o perfil do turista, ele próprio, não é? Em Coimbra, sem dúvida que será uma oportunidade e, portanto, eu também fico feliz com as notícias, apesar das imprecisões que também tinha detectado, mas obviamente fico feliz, espero que sejamos capazes de responder. A questão é que nós temos que ser. Vamos lá ver. Nós temos que ter um pensamento positivo. Eu felizmente, já viajei uma boa parte e espero fazê-lo muito mais. E já fui a sítios em todo o mundo onde as pessoas vão em grandes fluxos e por aí fora. E também têm os seus problemas, também têm as suas ruas menos Claro. apropriadas. Agora, nós temos aqui, em Portugal, de forma geral, e no caso de Coimbra e da região centro, nós temos ótimas infraestruturas. Temos forma das pessoas aqui passarem quanto tempo elas cá quiserem passar, porque as pessoas hoje procuram experiências. O tempo das infraestruturas já lá vai. E temos uma E localização absolutamente privilegiada. Muito privilegiada, Totalmente é completamente errada a ideia de que Coimbra é um sítio que já só dá para visitar um dia ou dois. Não, isso não podia haver nada mais errado. Eu recebo operadoras todos os anos que visitam todo o Portugal a partir de Coimbra, que ficam comigo uma semana e que dali vão visitar Tomar, vão visitar Aveiro, Porto,
Lisboa. Porquê? Pela nossa centralidade. Tal como tenho pessoas que, pelas experiências que podem viver no território de Coimbra, da Serra da Lousã, da zona da Figueira, por aí A fora, zona centro toda não tem nenhuma dúvida, extraordinária. não é? Então, e nós quando olhamos para Pode isto, ser que o bem. tal erro do articulista seja esse. E quando nós É um olhamos dos para erros que isto, ele tem, é Viseu esse. também é Coimbra, pode ser que seja quando nós essa a olhamos para ligação. isto, temos que olhar para isto com total alegria e otimismo, e em vez de estarmos a tentar encontrar onde é que está aqui o erro, onde é que está o problema, não, isto não vem negar nada do que nós defendemos de melhoria para Coimbra. Não, isto vem a uma oportunidade brutal e que nós devemos celebrar. E, portanto, quando ficamos chateados com tudo, depois assim fica difícil. Não. Estás a ver? Eu não Eu disse- estava a deixar atenção, esse desafio atenção. aos mais jovens e tu provas isso. De facto, ser mais jovem é uma coisa extraordinária, não é? Se eu pensasse dessa É a forma, única doença que segura a qualidade é a mas eu, Zé juventude. Miguel, eu não dupliquei, Muito para vocês terem aqui uma noção, eu quando digo eu, pelo amor de Deus, eu e as Sim. equipas que trabalham comigo, em 5 anos, nós mais do que duplicámos, não só os níveis de faturação, mas o número de clientes que temos num hotel em Condeixa. Mais do que duplicámos. Na altura, toda a gente dizia que era impossível. E se eu tivesse tido esse pensamento, eu estava tramado. Agora fui atrás e fomos atrás e é isto que nós temos que fazer nesta área, que é uma ótima área, como noutras. O problema de Portugal é quando as outras áreas não acompanham o crescimento que está a ter o turismo. Esse é que é o grave problema. E já agora, Não é já conter agora- o turismo, e já é agora- dar gás às outras. Zé Miguel, Zé mas não Miguel, foi. já Mas, agora mas nesse agora crescimento- tocaste naquilo que eu estava a dizer. Eu não estou contra. Não, Disse que claro, estavas, ninguém não é? Não. O que eu digo é que é uma coisa bastante diferente. É que nós não estamos ainda preparados. Porque há Isso é aqui como os o filhos virar- nunca estão preparados para ser casa dos pais. Vivemos um bocadinho. As mulheres nunca os estão preparadas municípios para ser aqui à volta mães. vivem muito um bocadinho de costas uns para os outros. E urge aqui juntarmos mais esforços. Porque há de Sem facto dúvida. um conjunto de potencialidades. Mas precisamos, por exemplo, aqui em Coimbra, e eu quando estava a dizer isto, não estava a dizer nenhum dos executivos. Isto é um problema antigo. E falta claro. qualificar um conjunto de coisas. E não estou a falar de grandes infraestruturas, estou a falar da forma como nós arrumamos as coisas, como nós olhamos para elas. Óbidos é um exemplo. Óbidos devagarinho foi-se Mas se qualificando. calhar de grandes infraestruturas. Não, Óbidos. Espetáculos, por exemplo, precisam hoje Não, e de depois- infraestruturas diferentes, como já Certo. existem pelo mundo, não é? Ou Filomena, às Coimbra vezes, pode ser não é? absolutamente inovadora aí, não é? Ou Filomena. Hoje as pessoas não querem estar fechadas no espaço. Óbidos inventou o Festival de Chocolate, não tinha nenhuma tradição de chocolate. Aquilo hoje é um sucesso. Portanto, cada uns podem, e esse é um dos fatores em que se tem que investir em Portugal, quer dizer, trazer as pessoas para a rua. O que nós temos de bom é precisamente a rua, a natureza, um conjunto de coisas. As estruturas privadas, quer em especial as públicas, que acho que têm essa obrigação, pelo menos do meu ponto de vista, que privilegiem pessoas de Coimbra e que deem e que façam crescer outro tipo de sim, sim. estruturas e de competências. Se vocês me permitem, Isso sim é que é coesão territorial. e se não é? vocês me permitem, para concluir, a grande questão é esta. E dou-vos uma imagem figurativa que já todos viveram e que a maior parte, ou uma parte hoje já significativa das pessoas que nos ouvem também já viveram. Quando nós chegamos a Portugal, a qualquer aeroporto, sabem qual é que é a imagem que vos vai aparecer? Em qualquer um. É a imagem de Sintra e dos palácios de Sintra. E de Algarve, talvez, não é? Sim. Das praias do Algarve. E essa é a grande questão a mudar. Porque isso já eles sabem que existe e disso já eles vêm atrás. Portanto, a ideia de que não estamos, de certa forma, preparados é o contrário. Nós temos que nos emancipar, aproveitar os fluxos de pessoas para transformar em produto positivo. Porque senão o que nos vai acontecer é saturar. Saturar a Nazaré, quando as pessoas já não conseguem ir à procura de uma coisa que a maior parte do ano existe. Saturar quem vai a Sintra à procura de algo que já tem que deixar carrinhas a não sei quantos metros para conseguir ter uma má experiência, que é o que vai acontecer a seguir. Ou até em coisas bem perto de nós, em que se criaram infraestruturas na natureza que não estavam preparadas para o fluxo de pessoas que temos. O que nós temos é que diversificar. E Coimbra, pela sua centralidade, pode assumir um papel relevante nisto, assim queira. Muito bem. Recomendações. Eu depois tenho uma sugestão para fechar hoje. Muito bem, eu recomendo minha já. ideia. No dia da tomada de posse do Donald Trump, eu acho que ler George Orwell é uma ótima experiência. Pode ser o 1984 pela acumulação de poder que parece que está para existir, mas se não quisermos ir tão longe no pessimismo, basta ler O Triunfo dos Porcos. Porcos. Acho que é uma ótima Muito bem. sugestão. Américo.
E hoje não tenho, Não tens não nenhuma tenho nenhuma recomendação. sugestão. Hoje, Filomena tem, que ela Eu está já, ali eu com um já arzinho. falei, eu já falei várias vezes e portanto recomendo Gato Fedorento. As primeiras séries. Ah, extraordinário. Série Vamos reparar. Fonseca, Meireles, Lopes da Silva, não me lembro qual é a As outra. edições Europa América. Vejam, vejam. Hoje está em todo lado e portanto é muito fácil ver. Os Gato Fedorento, eles homenagearam com o nome de uma canção que era cantada pela Phoebe do Friends. Friends também vale a pena sempre rever, não é? Mas hoje a sugestão é, mais uma vez, humor Gato Fedorento. Portanto, vocês já sabem, já discutimos isso aqui há umas sessões atrás, que quando se tratar aqui de combater a idolatria da inteligência artificial, portanto, para combater a idolatria estou cá eu, está bem? Portanto, eu não abro mão deste pelouro. E então vou sugerir a quem nos ouve que procure no Expresso na edição eletrónica, não sei se vai sair uma grande entrevista. não sim. sei se vai sair Eu no li. papel para a semana, uma entrevista Boa, a uma muito boa. portuguesa, professora Muito boa. catedrática. Muito boa entrevista. Não, mas as pessoas precisam de saber isto, desculpem lá. Há uma professora Veloso, catedrática portuguesa, Virgínia Digno, Olha, que é professora não catedrática estava. na Suécia e que, pronto, lá está, a síntese possível num título de jornal, ela compara a inteligência artificial a um carro sem travões, guiado sem carta de condução, numa rua sem sinais. Mas também... Como diria o outro, façam o favor de ser felizes. Muito bem. e não falamos da Federação Portuguesa no futebol.